Saudações, eu sou o Marcelo, esse é o canal Fator Cultural. Decidi criar uma nova série sobre a tradição brasileira de diplomacia cultural. Esse praticamente é um vídeo introdutório que eu vou apresentar assim, de modo geral a minha última pesquisa nesse campo, que foi a minha pesquisa que eu fiz no doutorado. Mais assim, uma ideia de dar uma visão geral sobre o papel da diplomacia cultural brasileira dentro de um campo específico, de um alvo específico que foi o Reino Unido. No caso, a parceria estratégica entre o Brasil e o Reino Unido. Esse foi o alvo da minha pesquisa e eu resolvi trazer isso para cá. Esse é o título da tese, a dimensão simbólica da parceria estratégica Brasil-Reino Unido, aspectos da política externa de Lula e suas estratégias de diplomacia cultural. Aqui só para falar, antes de começar, que ela envolve uma série de conceitos que eu tentei trabalhar de maneira alternativa nessa tese, assim, trazer uma nova abordagem sobre a ideia de parceria estratégica, principalmente, associada a essa ideia de dimensão simbólica que eu vou mostrar ao longo da apresentação, que eu fui resgatar lá de Bourdieu para tentar ressignificar, falar de uma outra forma, um conceito que está muito em voga hoje em dia, que é o conceito de soft power, que é um conceito criado pela Academia Norte-Americana e tem uma série de implicações políticas por uso desse conceito. Então eu tentei criar uma forma alternativa de falar sobre esse conceito e daí eu trouxe essa ideia da dimensão simbólica para o estudo da política externa, das relações internacionais, com foco, claro, na diplomacia cultural, que é o conceito que tem a ideia de usar as expressões culturais de um determinado país como ferramenta de política externa. Vou explicar melhor mais para frente. Minha ideia foi, a partir dessa concepção de poder simbólico, dimensão simbólica, poder também entender melhor quais são os mecanismos que faz a diplomacia cultural funcionar. Então, aqui é a visão geral do trabalho e aqui é a estrutura geral da pesquisa. Então, aqui foi como eu montei a tese, a estrutura do trabalho, sem ter que partir por um objetivo. E o objetivo que impulsionou essa tese foi entender o papel e as características da diplomacia cultural do governo Lula e entender o papel dessa ferramenta de política externa, que é a diplomacia cultural, no approach do governo Lula dentro da parceria estratégica com o Reino Unido. A ideia foi não só dar continuidade a outras pesquisas que eu fiz no mestrado sobre a diplomacia cultural brasileira, tentando entender as características específicas do Brasil nesse campo, que difere, que a diplomacia cultural, na verdade, também é uma prática dos países assim, ocidentais, principalmente dos países europeus. Assim, inclusive, o próprio tema, assim, o termo, quer dizer, surge a partir da experiência da França nesse campo, muito atrelado também à expansão do imperialismo francês. E o outro termo que é muito usual nesse campo, que é a diplomacia pública, também está atrelado ao papel dos Estados Unidos de manter seu papel como potência hegemônica global. Então, assim, são conceitos muito atrelados à experiência dessas potências ocidentais e seus projetos de hegemonia global, de dominação imperialista. Mas o Brasil também tem uma tradição, tem experiências nesse campo, mas com características próprias de um país assim da periferia. Então, meu trabalho vem tentando entender qual é a perspectiva brasileira e o que seria uma tradição brasileira nesse campo, diferenciando dessas experiências tradicionais, mais tradicionais, as primeiras dos países ocidentais. E então, assim, nessa tese eu tentei dar uma continuidade, não só olhando essa parte teórica, mas a partir de um alvo específico, que foi o Reino Unido, porque eu também estava estudando lá, então tinha uma facilidade de pesquisa. E também um pouco ousado, porque normalmente o Reino Unido é um país, assim, os pilares do que se entende por Ocidente, uma potência tradicionalmente forte, hegemônica, que dominou o mundo durante muitos anos e que tem uma força de produção cultural e intelectual muito potente e um grande poder de disseminação pelo globo. Então, assim, um país como o Brasil tentar fazer uma estratégia de diplomacia cultural para uma potência cultural, política, econômica como o Reino Unido é muito ousado e acho que era uma maneira de refletir essa característica brasileira. Então, foi essa escolha, de continuar entendendo o que é a diplomacia cultural brasileira a partir de um estudo de caso bem, assim, inédito e interessante.
E a metodologia que eu usei foi análise qualitativa, né, de telegramas diplomáticos, né, que eu fui no Itamaraty para pesquisar. O telegrama diplomático são as trocas, né, entre o posto diplomático, que é a Embaixada Brasileira no Reino Unido, e a sede da diplomacia brasileira, que é lá o Palácio do Itamaraty, em Brasília. Então, assim, existe uma troca de informações em relação, por exemplo, a avaliações, análise, propostas de algum tipo de política e tudo mais, que o embaixador, né, os diplomatas que trabalham na embaixada dão satisfação, né, fazem relatórios mandando para a sede, para o ministro e o presidente, que é quem comanda a política externa do Brasil, né, poder analisar, avaliar as situações e também tentar implementar ou formular algum tipo de política específica conjuntamente com a sede. Então há essa troca constante de informações, inclusive também para dar para o centro ali formulador da política externa brasileira informações específicas sobre o país, quem está ali atuando diretamente, não só assim, em termos de pensar alguma ação específica, mas para entender o contexto político, né, daquele momento. Então, assim, também a embaixada tem esse papel de enviar informações. Então, há uma troca constante, assim, né? E, claro, prestações de conta do que foi gastado e tudo mais, assim, de pedido de verba. Então, há essa troca de informações, que antigamente era, né, antes da internet física. Então, tem essa ideia de telegrama mesmo, e a partir desses telegramas ou malas diplomáticas. Hoje, tudo é feito pela internet. Então, assim, são trocas basicamente de e-mail, mas que tem um registro, assim, né, total nos arquivos de Itamaraty. Então, fui pesquisei acho que mais de 2 ou 3 mil desses telegramas, né, para poder montar, pegar trechinhos para poder montar, entender, né, o que eu estava estudando, tentar entender o fenômeno que eu estava estudando. E, é claro, também outros documentos oficiais que estão disponíveis ou no site do Itamaraty, ou no site do governo brasileiro, ou pela internet, que é possível encontrar esses documentos. E, por último, entrevistas com os diplomatas na própria Embaixada Brasileira em Londres, na sede do Itamaraty, e uma entrevista especial que eu fiz com o ministro Celso Amorim. Então, essa é a estrutura de como eu montei essa pesquisa. E meu argumento principal é que, né, que eu já tinha estudado no mestrado, sabia que a diplomacia cultural do governo Lula tinha sido algo assim, dentro da tradição brasileira, a diplomacia cultural tinha sido algo inédito, algo muito importante, né, em termos de amplitude, de criatividade, de diversidade de ações e principalmente de efetividade. Então, baseado nessa experiência que eu tinha com a pesquisa desse campo anterior, eu montei esse argumento que a eficiente estratégia de diplomacia cultural do governo Lula, implementada principalmente pela embaixada, que é o vetor, né, de implementação em loco dessa política, né, que é atrelada à política externa brasileira, foi um fator fundamental para a consecução dos objetivos externos do governo Lula dentro dessa parceria estratégica, principalmente no que diz respeito a tornar o Reino Unido uma plataforma para melhor inserção e projeção internacional do Brasil, que é uma revolução, porque, eu vou mostrar, né, o Brasil sempre teve uma posição de subordinação ao Reino Unido. E com essa política consegue, né, meio que momentaneamente inverter essa lógica. Então é um mérito, assim, e usar em prol dos objetivos brasileiros. Então vamos lá para a pesquisa propriamente dita. Né, um fator que eu descobri, assim, nas entrevistas, que foi o que me motivou, né, a estruturar a pesquisa com esse tema, a ideia do simbólico, a ideia, né, do simbólico de modo geral e da dimensão simbólica, do poder simbólico dessa parceria estratégica com o Reino Unido, foi que nas pesquisas, diversos diplomatas, inclusive o próprio ministro Celso Amorim, me falou que eles viam para a política externa a importância do Reino Unido, principalmente no campo simbólico, que era importante o Brasil estar próximo do Reino Unido, ter uma relação consistente com o Reino Unido, porque isso trazia capital político para o Brasil, pela importância que o Reino Unido tem no mundo, e o Brasil está ali atrelado àquela potência ocidental tradicional, traria, né, benefícios em termos de imagem e tudo mais para o Brasil. E mais, assim, como o Reino Unido é um grande polo global de produção cultural e produção somente de tecnologia e conhecimento por causa das universidades, era interessante o Brasil manter ali um intercâmbio forte para poder, por exemplo, mandar estudantes brasileiros a ter acesso à última palavra em produção tecnológica para poder aprender e trazer esse desenvolvimento para o país. No caso, nessas entrevistas nem viam, principalmente o Celso Amorim, nem via tanto assim, uma importância em termos de comércio exterior, porque, né, a participação do Reino Unido era pequena, foi tradicionalmente pequena. Acordos econômicos e acordos políticos mais expressivos também não via grande... Assim, tinha um peso, mas que não via grande margem assim, para ampliar, mas que
a parte simbólica do Reino Unido era fundamental para o Brasil, e era fundamental para o Brasil ter uma presença ali. Enquanto que outros diplomatas, né, inclusive o chefe do setor cultural da embaixada, já via assim, maior margem para ter um relacionamento econômico e político mais forte com o Reino Unido, mas ele também sustentava essa ideia que a questão simbólica era o principal atrativo do Brasil se aproximar do Reino Unido. E aqui são aqui eu elenco o porquê disso, né? Que são do Reino Unido ser uma grande potência europeia, um dos principais, né, centros econômicos e políticos do mundo. Isso aqui foi mais ou menos que eu pesquei do que eles me disseram, justificando dessa importância simbólica do Reino Unido. E ser um hub global de produção de conhecimento e economia criativa, que inclusive assim, o Conselho de Economia Criativa é um trabalho também, vou fazer um vídeo sobre isso, ganha muita força a partir da experiência do Reino Unido, né, nesse campo. O Reino Unido acaba sendo assim, um dos grandes assim, exemplos, um dos grandes centros da produção dessa ideia de economia criativa. Então também tem essa importância. Além de ser um grande hub cultural e turístico mundial, por todas essas qualidades do Reino Unido, você estando ali presente no Reino Unido, ele acaba sendo uma janela para o mundo nesses campos, né? Decorrente do seu grande poder de projeção e reverberação cultural e comunicacional, principalmente a questão turística. Milhares de pessoas do mundo inteiro vão até o Reino Unido, né, fazer turismo, e se algum outro país tem ali uma ação de promoção cultural, por mais que os turistas estão ali para curtir, né, as atrações culturais e turísticas britânicas, um outro país que faça alguma ação ali de promoção vai ter um impacto, porque pelo volume de turistas que estão ali, que podem passar por uma embaixada, ter uma exposição, que legal, vou aqui ver, assim, já está ali mesmo. O fato do Reino Unido ser um centro turístico amplia, né, para quem faz ali uma ação de promoção cultural em algum país, acaba atingindo pessoas que talvez não fossem atingir de uma outra maneira. Então aqui é um exemplo das falas que eu coletei assim, desses diplomatas, aqui do Celso Amorim, que é interessante, né, que ilustra e confirma o que eu falei anteriormente, que Londres é a grande capital europeia de língua inglesa, talvez a grande capital mundial, porque mesmo Nova York pode não difundir tanto para o resto do mundo como Londres, que é um fato, né? Londres assim, é uma coisa incrível assim, em termos de volume, né, de pessoas, né, de turistas ali visitando a cidade, o número de atrações turísticas em termos de museu, de parques e, sei lá, teatro. Então, realmente, assim, tem uma cena cultural muito efervescente e que, por conta de tudo isso, o Reino Unido é um centro de difusão intelectual. E aqui do André Scherman, e na entrevista ele me falou isso, que Londres é uma grande caixa de ressonância cultural na Europa e no mundo, e tudo que acontece em Londres reverbera, ganhando tamanho e valor. Daí a sensação de uma presença frequente e marcante do Brasil na cidade. Então essa ideia que eu fui trabalhando, que assim, né, a diplomacia brasileira vê ali esse papel simbólico do Reino Unido como um ativo para a ação constante diplomática do Brasil naquele país. Isso abre campo para uma efetiva ação de diplomacia cultural para justamente poder usar, né, canalizar esse poder simbólico em favor dos objetivos da política externa brasileira. Então aqui eu já começo a entrar com um debate teórico que eu tentei, né, que eu construí na tese, né, que a tese teve esses dois aspectos, assim, um aspecto mais teórico para desenvolver meio que a teoria que eu venho criando, desenvolvendo, de diplomacia cultural, e o outro lado, que é o lado da pesquisa empírica propriamente dita, que é mais do estudo de caso, aplicando essa teoria que eu vou desenvolvendo para um caso específico, que foi a relação Brasil-Reino Unido, mais especificamente a parceria estratégica. Então aqui eu estou focando na primeira parte teórica, né? Como eu desenvolvia minhas ideias em termos de conceito e tudo mais, para criar a estrutura conceitual que vai, né, guiar toda a pesquisa. Essa ideia da dimensão simbólica e suas funções políticas. E essa primeira ideia do sistema simbólico como um mecanismo cognitivo de produção de sentido que codifica e decodifica a realidade material, que é uma ideia sobre como o processo de criação de vínculos, né, entre uma determinada comunidade, né, ou noções de identidade, de pertencimento, por exemplo, totens ou símbolos, né, daquela comunidade, acaba dando sentido à vida naquela comunidade, numa sociedade. E no caso, Goethe e o próprio Durkheim estudavam sociedades assim, originais, de como esses elementos criavam ali toda uma estrutura psicológica e cognitiva, que inclusive ajudava a moldar essa própria estrutura cognitiva, que fazia identificar os membros daquela sociedade,
qual identidade cada indivíduo teria dentro daquela sociedade, como eles olhariam, se reconheceriam como membros e como reconheceriam, a partir de processo de alteridade, membros de outras comunidades não pertencentes àquela primeira a comunidade que eles surgiram, né, que estão ali dentro. Então isso, e a partir dessa estrutura, eles começam a criar, né, os elementos que vão dar forma física àquele sistema ali. E daí tem, assim, acaba esse tipo de ideia se conecta a definições, assim, né, mais do lado assim, da antropologia, da própria cultura como um sistema simbólico, universo, referente à ideia de cultura como universo simbólico de representações que dão sentido a uma vida em comunidade. Então, assim, na pesquisa eu vou mais a fundo sobre isso, sobre como é que funcionaria esses mecanismos e como a partir dessa criação desses sentidos, ou seja, inclusive um grande mecanismo de criação de sentido é a própria linguagem, porque a partir da linguagem você se comunica com os outros membros e você começa a dar nome, né, aos objetos que vão formar aquela comunidade. E a partir daí você construi um novo real, toda uma nova realidade concreta que vai funcionar lado a lado com essa estrutura simbólica, a estrutura material, que vai criar, né, uma sociedade funcional, efetiva, com os membros sendo, né, atuando como os agentes, né, dessa sociedade. E por conta dessa capacidade de você estruturar a sua essência, a sua identidade e criar noções de comunidade e criar sentidos da vida nessa comunidade, esse processo, esse impulso, subentende que ali há um poder subjacente que ajuda a estruturar ou desestruturar esses processos. E daí eu fui recorrer a Bourdieu para falar sobre essa ideia do poder simbólico como vetor estruturante das dinâmicas sociais. E aqui é interessante que ele fala do poder simbólico como um poder de constituir uma realidade dada por meio de enunciados, né, de fazer ver e acreditar, de confirmar ou transformar a própria visão de mundo, um poder quase mágico, porque ele é invisível, então essa ideia do mágico, mas que ele está agindo, né, no seu sistema ali, né, psicológico, cognitivo, e te guiando para tomar determinadas escolhas. Então essa ideia do mágico, por ele não ser um poder ali que você, né, mais tangível, né, aí já que é uma dica da ideia também do poder intangível, do poder que chamam de poder sutil, que é o clássico conceito de soft power, que de sutil não tem nada, é apenas um poder que você não consegue, né, você não tem uma materialidade muito clara desse poder, mas que ele não deixa de ser poder. Então, um poder quase mágico que permite obter o equivalente ao que se obtém pela força, que é o poder mais claro. Então, assim, na verdade, mesmo que ele não seja ali material, né, tangível, no final das contas, assim, ele consegue obter quase assim, resultados parecidos com quando você acaba exercendo um poder ali da força, da violência. Você consegue obter a partir desse poder subjacente, que é o poder simbólico. Então você tem resultados, não é? Porque às vezes você fala também, isso é importante, falar sobre o simbólico parece que é algo ornamental, mas não, o simbólico tem um papel, e tem um papel inclusive de interferir na realidade material, apesar de ser simbólico, porque ele é poder. Um poder quase mágico que permite obter o equivalente ao que se obtém pela força, sejam físicas ou econômicas, em virtude do efeito específico da mobilização. É um poder que só pode ser exercido se for reconhecido, ou seja, é que nem a questão da bruxaria, né? Assim, você acaba sofrendo, né, um efeito mágico como esse, você acredita no poder poder da sugestão. Você tem que criar uma conexão psicológica, psíquica com a fonte daquele poder para ele atuar em você. Eu falo que, na verdade, né, muitas coisas assim feitas de magia é muito mais na sua cabeça do que da magia em si, mas não sei, né? Sei lá. Não estou nem entrando nesse mérito. Estou falando assim, a ideia do reconhecimento desse poder simbólico é importante, que precisa criar essa conexão. Porque se alguém tem também uma ação simbólica que para você não diz nada, dificilmente você vai ser impactado por isso. Então precisa ser reconhecido. E mais, não reconhecido como arbitrário. Também é o bem usado por Nye nesse conceito de soft power, que o grande lance é parecer que ele tem esse potencial de exercer resultados, né? Da mesma forma que o poder material, mas assim, o grande diferencial
e o que torna ele efetivo ou não é a capacidade dele ser mascarado, assim, ele não se apresentar como tá te manipulando ou tentando te coagir para tomar uma determinada atitude ou não. Então, assim, ele precisa ser reconhecido e reconhecido como não arbitrário, assim, algo que você quer para você. Você segue porque de livre e espontânea vontade. Inclusive, o próprio Nye, quando ao definir soft power também é a capacidade de fazer o alvo, né, o outro, querer aquilo que você quer, sem parecer que você está impondo isso a ele. E aí você consegue criar um impacto, um resultado político. Então, assim, essa definição também de poder simbólico traz muitos dos elementos que definem o próprio conceito de soft power do Joseph Nye. Então, assim, minha ideia é mostrar que existem... Ele não criou nada, ele se aproveita de outros desenvolvimentos intelectuais de outras áreas e que você não precisa ficar preso ao conceito de soft power para falar da mesma coisa que o soft power está querendo dizer, né? Em termos dessa dimensão sutil do poder, intangível. Acho que intangível é a melhor palavra do que leve, poder suave. Isso é besteira, porque não é poder suave, é poder. Inclusive, né, é a brincadeira que eu uso, que está aqui, a sociedade formada através do entrelaçamento de dimensões simbólica e material. Você pode entender o soft power assim também, que no fundo existe o poder, né, mas com duas faces da mesma moeda. Ele se manifesta de uma forma material, dura, como um poder militar, né, tacando uma bomba e explode tudo, e você impõe uma nova ordem, uma nova realidade a partir dessa violência, poder real, poder material. O poder econômico fica no meio termo, e o poder simbólico, que é o poder da sedução, no caso, como o Nye descreve, o poder da sedução da força das indústrias culturais de um país, dos valores, do modelo, né, o American Way of Life, por exemplo, assim, a versão, por exemplo, da democracia americana que eles tentam exportar pelo mundo à força, mas o papel, o capital simbólico, né, no caso político, desse modelo americano, e a capacidade que tem também pela força, mas pelo convencimento, acaba trazendo também essa ideia do poder né, intangível, porque cria uma estrutura ali de manipulação, de cooptação, né, essa é a ideia. Mas você consegue falar tudo isso sem precisar falar de soft power, você pode falar de poder simbólico. Esse é o argumento que eu trago, que é praticamente a mesma coisa e te dá elementos mais consistentes em termos teóricos para você entender do que está se tratando e poder brincar, né, moldar para outros, né, para reinterpretar, por exemplo, o que é a diplomacia cultural. E aí, a partir dessa ideia, né, que o simbólico cria o material e o material cria o simbólico, que é um ponto fundamental da minha pesquisa, que a dimensão simbólica e material das sociedades são co-constitutivas, interconectadas e mutuamente influenciáveis, ou seja, que se você atuar no simbólico, você consegue criar um impacto material, e se você atuar no material, você cria algum impacto, né, psicológico, uma bomba semiótica, por exemplo, e você acaba podendo, de repente, até mudar o comportamento, as preferências, até a estrutura de sentido cognitiva de um determinado indivíduo. Então, essa ideia, né, de que essas duas dimensões teriam assim, funções, nasceriam conjuntamente. Acho que uma maneira mais fácil de tentar explicar isso é que eu penso o simbólico como se fosse, por exemplo, um software das sociedades, onde a programação está ali com todos os elementos em termos de valores, em termos de visão de mundo, em termos de elementos culturais, que definem, que dão sentido àquela sociedade, aquelas pessoas, individualmente em conjunto, as pessoas que fazem parte daquela sociedade. É tipo um programa com todos os códigos, né? Em termos de linguagem, em termos de expressão artística, em termos de visão de mundo, que vai criar uma linguagem única ali, né? Um comando, um código, né? Um algoritmo, por exemplo, que vai fazer aquela sociedade funcionar. Ao passo que, como qualquer computador, só o software não é nada, precisa do hardware para aquela coisa, para aquele software poder se manifestar, né, no real. Então, o lado da estrutura material seria justamente o hardware da sociedade, que seriam, por exemplo, a própria cidade, os prédios, o Estado de uma maneira geral, a estrutura do Estado, os processos que criam ali, que dão vida àquele Estado em termos de funcionamento econômico e político. Então, assim, só que um não existe sem o outro, você não dá para dizer, como a ideia do ovo e a galinha, quem nasceu primeiro. E a partir dessa concepção que os dois estão ali interconectados e nascem praticamente juntos, que um
consegue influenciar o outro, meio que uma ideia de entrelaçamento quântico. Você mexe num, mexe aqui, mexe no outro, mexe aqui. Porque são duas partes de uma mesma noção de existência, né? A gente acaba separando, né, esses dois aspectos, mas esses dois aspectos fazem parte do que somos, assim, né? Somos simbólico e somos real também. E aqui eu expliquei o simbólico no social e aqui o simbólico partindo para o campo internacional, que é a minha área de pesquisa. Acontece uma replicação desse simbólico que estrutura a sociedade, dessa interconexão de simbólico e material, desse entrelaçamento, que acaba também, de uma certa forma, sendo replicado no campo internacional, que também é um tipo ideal, né? Então, assim, naturalmente, né, esses processos acabam ganhando uma dimensão mais ampla do que o próprio sistema, né, específico em que você vive. Né? Porque, de uma certa forma, os outros sistemas vão estar replicando essa mesma lógica. Eu falo desse transbordamento, desse entrelaçamento entre material e simbólico para o plano internacional, que seria essa tal da dimensão simbólica, que tem a ver com os processos subjetivos, de identidade, de valores, né? Claro, de relações interculturais que vão migrar para o internacional, até pelo desejo, pela necessidade do ser humano em trocar experiência. Então, esse contato cultural vai acabar acontecendo ou de maneira espontânea ou de maneira forçada entre diferentes núcleos, assim, universos culturais, e que isso criaria essa dimensão simbólica, que é por onde floresce o que eu chamo que é chamar de relações culturais internacionais, que são esses fluxos entre diferentes sistemas nacionais e culturais espalhados pelo planeta, que de uma certa forma interagem ou entram em processo de intercâmbio, e aí você criaria, né, dentro de algo mais amplo, como se fosse uma superestrutura, né, dentro da lógica marxista, assim, que fluem esses fluxos culturais por diferentes sistemas, microsistemas culturais espalhados pelo mundo. E de uma maneira ainda mais específica ainda, essa teia, né, essa teia cultural que se forma a partir dessa dimensão simbólica, abre caminho para essas relações interculturais, né? E que essa teia acaba sendo, assim, alimentada e reforçada pelo fluxo desses fatores culturais e comunicacionais, né, que são impulsionados cada vez mais por novas revoluções tecnológicas, que em grande medida amplia a capacidade dessas pequenas microestruturas culturais de produzir bens culturais e promover, disseminar, né, por essa rede toda, né, global, suas expressões culturais pela internet, por exemplo. A internet, imagina, assim, há 300 anos antes da existência da internet, a dificuldade que era você promover uma canção feita, por exemplo, em um determinado sistema cultural, como o brasileiro, o alemão, ou o brasileiro jogar para a Alemanha, da Alemanha para o Brasil, assim, todo o processo era muito mais complicado, né? Inclusive, muitas vezes, assim, somente no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, esse intercâmbio a partir da música era feito, na verdade, a partir das partituras, porque, né, até ter um processo de gravação, reprodução de música, de áudio, era quase impossível você, a não ser que o próprio artista fosse para outro país e se apresentasse. Mas esse intercâmbio que a gente tem, esse troca por exemplo, de fonogramas, né, você pensar no começo do século XX, no final do século XIX, era quase impossível. O Thomas Edison estava inventando ainda o fonógrafo. Então, essa troca de música era feita pelo papel, partitura, e que ainda demandava o conhecimento de quem estava recebendo aquela partitura, a capacidade de reproduzir aquela partitura. Então, olha a dificuldade que era ter, assim, um fluxo intenso de intercultural. Então, assim, essas novas tecnologias também acabam ampliando e vai criando esse desejo, a curiosidade, e isso acaba alimentando esses fluxos, né, cada vez mais, né, essas novas tecnologias e tal, novas ideias, né, sociedade em rede, a ideia de comunicação instantânea e tudo mais, global. Você vai ampliando, vai alimentando, né, essas interações culturais, e vai acabar aumentando, assim, a capacidade dessas relações culturais de fluir, em grande medida, acaba também, de uma certa forma, até ampliando o poder dessa dimensão simbólica das relações culturais internacionais. Ao migrar esses fatores culturais, aí os fatores culturais também é um conceito também, são esses artefatos simbólicos, não necessariamente expressões culturais, como a gente entende como indústrias culturais, mas que incluiria também. Seria, por exemplo, a própria música, filme, mas também a língua, valores, ideologia. Então, assim, fatores culturais têm esse aspecto, comunicacionais, como o próprio fluxo de notícias. Ao migrar por esse universo internacional, eles, né, como
eles acabam ativando aquele primeiro mecanismo que eu expliquei lá atrás, dessa interconexão entre o software e o hardware da sociedade, que um acaba influenciando o outro. Então, ao chegar no plano internacional e poder ser trocado, compartilhado, quem receber, né, determinada informação, determinado produto cultural de outro lugar, ao entrar em contato com aquele expressão simbólica daquele universo simbólico de onde foi enviado, isso pode também causar algum tipo de alteração no receptor, porque você vai estar em contato com uma nova cultura, que não necessariamente a partir do mecanismo de manipulação, mas simplesmente por você conhecer, por exemplo, um novo estilo de musical, uma nova forma de cantar, isso faz você rever sua própria concepção de música. Então, assim, esse contato cultural acaba tendo, assim, um impacto na identidade de quem dissemina e de quem recebe, porque a partir desse contato cultural você acaba sendo criado novas identidades, novas formas de percepção, novos valores podem ser gerados. Então, assim, a ideia também da diplomacia cultural, da propaganda, não é só uma lavagem cerebral, manipulação direta, mas é usar justamente essas brechas que você tem da questão cognitiva, psicológica, de você entrar, perceber uma outra realidade, e isso pode mudar a sua própria concepção da realidade, tentar meio que hackear esses sistemas a partir daí, dessas brechas. Canclini, né, que fala muito isso, a ideia de hibridismo cultural. Contato cultural, ele sempre transforma, tem um poder muito grande, transformador, né, que transforma quem recebe, quem dissemina, promove. E não necessariamente o efeito é sabido de antemão e nem necessariamente é uma aculturação, né, um processo até de imperialismo cultural. Você pode transformar as duas partes. Você entra em dois universos culturais diferentes entrando em contato, mesmo que você tenha a intenção de manipular, usar aquilo para manipular, pode mudar a sua própria concepção de mundo. Então, assim, né, esse é o campo que minha pesquisa vai trabalhando, essas brechas que você pode alterar percepções, ou às vezes manipular, ou você criar novas identidades, novas formas de olhar. E isso é possível porque você criou toda essa estrutura global de intercâmbio, chamada que eu chamo de dimensão simbólica, e por dentro dela essas relações culturais internacionais, né, que cria esses caminhos por onde esses encontros culturais podem acontecer, e a partir daí processos de interação cultural que podem mudar a percepção. E, em última instância, essa mudança de percepção pode mudar o comportamento, né, de um determinado grupo ou indivíduo, e que pode ter gerar uma mudança da forma que essa pessoa atua na sociedade, e daí gerar um impacto, uma mudança política, um impacto político. Então, essa é a lógica, construindo assim do que o meu trabalho, o papel da diplomacia cultural. Eu também acredito que você pode dizer que o soft power é uma expressão diminuta desse poder simbólico. O soft power nessa ideia é como uma expressão do poder simbólico, que canaliza e projeta aspectos desse poder simbólico. Ou seja, nesse sentido que eu falo de uma manifestação parcial de um poder simbólico muito mais amplo, como eu expliquei. E aí, finalmente, né, eu trabalho com essa ideia da dimensão simbólica da parceria estratégica, né? E aí, definindo parceria estratégica como um mecanismo especial de cooperação internacional, né, que não é, por exemplo, uma aliança, ele tem um caráter muito mais fluido e dinâmico do que uma aliança, que é a forma de parceria estratégica assim, mais tradicional, só que a aliança acaba sendo muito mais formal e muito mais voltada para a questão de segurança militar, tal. Claro que pode abranger outras questões, mas esse é o foco. E uma formalidade. A parceria estratégica, ela não tem tanta formalidade, acaba sendo muito um mecanismo de cooperação internacional que ganha maior evidência no contexto da pós-Guerra Fria, somente após assim, o fim da União Soviética, que começa a ter uma nova reconfiguração dos processos internacionais, e é um período que a ideia de parceria estratégica começa a ganhar né, popularidade. Até porque, né, como estavam as relações internacionais congeladas nessa disputa ideológica entre, né, Estados Unidos e União Soviética na época da Guerra Fria, você acabava se estruturando mais a partir da ideia de alianças, né, de um bloco ou de outro. E aí, como as relações internacionais passam a ser mais fluídas após o fim da Guerra Fria e mais diversificadas, e novos temas começam a surgir de vários campos assim, que não eram tão evidentes, porque na época da Guerra Fria a segurança era o principal vetor das relações internacionais. Agora você tem questões, por exemplo, de meio ambiente, direitos humanos e tudo mais. Você tem uma multidimensionalidade desses processos, que acaba que esse processo de cooperação internacional que sempre vão acontecer acabam também ganhando uma nova configuração, e a parceria estratégica acaba sendo a materialização desse novo processo. Então, assim,
tem essa característica do pós-Guerra Fria, mais fluida e versátil que uma aliança, e menos formal, podendo ser montada e desmontada assim, de acordo com o interesse do momento. E aí é o ponto, que são movidos por funções práticas e subjetivas, porque também, já que pelo fato da parceria estratégica ser menos formal e mais fluida, ela ganha também um papel discursivo muito grande, porque você, inclusive, pode muitas vezes formar um país com outro, uma parceria estratégica, só para comunicar para terceiros países ou para parceiro, ou mesmo a comunidade doméstica, que você está criando ali um vínculo qualquer com outro país que pode ser uma potência nuclear ou algo assim, como um processo, por exemplo, de dissuasão para potenciais inimigos, ou mesmo para você alegrar uma ala interna mais radical, por exemplo. Então, assim, essa a parceria estratégica, por conta também dessa fluidez, de você poder fazer, você não ter tanto compromisso, você pode simplesmente anunciar e o anúncio em si ser o efeito político que os membros querem, pelo esse impacto psicológico, né, que pode ter. Então, esse aspecto subjetivo também de respeito a essas funções comunicacionais e retóricas da formação de uma parceria estratégica. E daí, a partir dessa ideia, eu criei, né, essa concepção de que a parceria estratégica pode ser uma espécie de plataforma de comunicação também, difusora de mensagens políticas para diferentes públicos, nacionais e internacionais, como eu falei, acabei de explicar, né, desse uso da formação de uma parceria estratégica para mandar mensagens, que pode alegrar ou pode servir para dissuadir, no sentido de que um país que está tentando, por exemplo, fazer algum processo de conflito, guerra, ou pressionar, falar assim, eu estou fazendo uma parceria com essa potência nuclear, então, assim, eu não sou tão vulnerável, tão frágil assim, então segura a onda aí. Né? E essa ideia também eu não tirei do nada, né, de transformar a parceria estratégica numa plataforma de comunicação. Eu pensei no trabalho do Gilboa, que é um cara que trabalha com diplomacia pública, mídia e relações internacionais, que, ao analisar o papel da diplomacia, né, dentro dessa era da informação, né, que é esse ambiente internacional impulsionado pela internet, pelas redes sociais e tudo mais, pela interdependência maior entre os países, como sistema de comunicação, porque a questão da opinião pública começa a ganhar um potencial maior, e a questão da comunicação, da imagem do país e tudo mais, daí também ganha mais força a ideia da diplomacia pública, e dos países se comunicarem diretamente com a população de outro país para poder criar uma imagem, um imaginário das pessoas daquele país como algo positivo, até para facilitar um processo de formação de parceria estratégica, acaba ganhando mais possibilidade de atuar pela essa estrutura de comunicação que se formou a partir da internet do século XXI, dessa interdependência, e vira assim, a diplomacia acaba tendo que se reconfigurar a partir desse campo assim, de hiperfluxo de informação e comunicação, de hiperexpansão do papel da opinião pública como um elemento crucial da relação internacional e da política. Então ele tem trabalho sobre isso, o papel da mídia e tudo mais, em criar esse ambiente comunicacional, e eu transporto isso para essa análise do papel da parceria estratégica como plataforma de comunicação a partir dessas funções subjetivas e comunicacionais. E aqui, mais ou menos, como eu monto assim, esses processos de comunicação. E aqui, mais finalizando a parte teórica, assim, só lembrando assim, como é que a diplomacia cultural é vista tradicionalmente, como uma ferramenta de política externa voltada para a atuação específica diplomática específica no campo cultural, visa a instrumentalização política de expressões e fatores culturais e fluxos comunicacionais, que eu acabei de explicar. Tem como meio de propagação, ela atua dentro dessas relações culturais internacionais. Isso é uma reflexão do intelectual francês, do Rosselli, que fala sobre isso, que faz uma diferença entre relações culturais, né, espontâneas e política cultural. E aí eu faço essa adaptação para a diplomacia cultural, que as relações culturais são praticamente esses fluxos naturais, espontâneos, né, dessa interação cultural no plano internacional, desse desejo que as pessoas têm de conhecer novas culturas, de se conectar, né? E quando o Estado impõe esse processo. Aí seria a ideia da política cultural, mas de qualquer forma está atuando dentro dessa teia de relações culturais para poder a coisa funcionar. E a diplomacia cultural é justamente isso, assim, uma ação de um Estado buscando
instrumentalizar esses fluxos e usando como mecanismo, como ferramenta, suas expressões culturais nacionais. Então, essa visão assim, tradicional, né, da diplomacia cultural, que é isso, né, a instrumentalização desses fluxos e desses expressões culturais, né, em prol dos objetivos de um determinado Estado. Essas expressões, né, englobaria, por exemplo, a língua nacional, a música nacional que é feita no país, a dança, o teatro e tudo mais, assim, né, essas expressões assim, culturais, os valores, a literatura. Está dentro daquela lógica dos fatores culturais nacionais. E, de maneira geral, a diplomacia cultural ela engloba uma série de atividades específicas, difusão cultural específica, né, que tem a ver com a promoção internacional de indústrias, vou colocar assim como indústrias culturais, e as indústrias culturais englobando a questão da música, produção fonográfica, produção cinematográfica, literatura, artes plásticas, dança, teatro. Mas aí também, então esse seria o campo da difusão cultural. O outro campo que é de atuação da diplomacia cultural seria a disseminação da língua nacional, promoção da língua, algo mais específico, de criar centros de estudo, por exemplo, como o Reino Unido faz no Brasil, com a cultura inglesa, por exemplo, como a França faz com a Aliança Francesa, que é o Instituto da Língua, porque também a língua, ao aprender a língua, é uma porta de entrada para todo o universo cultural do país difusor. A Aliança Francesa faz muito bem isso. Você começa com a língua, mas você começa também a ter acesso a outros aspectos da cultura francesa. Você vai aprender a língua, você vai aprender sobre a música francesa, porque também vão te dizer que, sabe, aprendendo a música, você vai aprender melhor a língua. Então, assim, vai estar tudo interligado. É uma porta de entrada. E que também pode ser entendido como uma porta de entrada para uma dominação cultural. A promoção do intercâmbio educacional, né, que tem a ver também com criar essas pontes de entendimento, como fala, por exemplo, o próprio Edgar Telles Ribeiro, né, um diplomata brasileiro que atuou muito nessa campo cultural, de criar esses pontes de entendimento entre duas culturas, e a partir da educação, que naturalmente tem a ver com a cultura, você acaba criando novas identidades, novos processos de identificação ali a partir desse intercâmbio. Por exemplo, você ir num intercâmbio estudar junto com um americano, de repente você, ou um coreano, ou um chinês, que talvez você tivesse impressões negativas daquele povo, daquela cultura, mas ao você passar, de repente, 3 meses numa sala de aula, estudando no intercâmbio, você acaba fazendo amizade, conhecendo, sei lá, namorando, e você acaba tendo uma nova concepção daquele povo, e isso muda a percepção que você tem, e aí você consegue criar novas pontes de entendimento e de amizade entre duas nações a partir desses pequenos, né, pontos. E o outro também é o intercâmbio técnico. Dois povos vão cooperar para construir, de repente, uma barragem. E uma barragem, de repente, vai demorar, sei lá, 5 anos para ser construída. Então você vai ter um contato diário, troca de conhecimentos, troca de técnicas, e isso vai criando laços de amizade, laços de interação mesmo. E o último é a negociação de acordos culturais em esses organismos multilaterais da cultura, como a Unesco, e você ali também você cria programas que vão facilitar esses encontros culturais. E aí são elencando os objetivos: ampliar a influência política através de projeção de soft power, gerar renda, que também esse é outro ponto da economia da cultura, ou economia criativa, como virou um importante vetor da economia internacional, grande geradora de renda. Então, a partir de renda, a partir da promoção das indústrias culturais, criar um melhor ambiente de cooperação e negociação internacional, criando pontos de entendimento e cooperação, porque justamente você, fazendo esses intercâmbios, você passa a conhecer, e de repente pode passar até a gostar, admirar aquele outro país. E é muito mais fácil você fazer negócio com quem você conhece e admira do que alguém que você tem medo ou tem total ojeriza. Então, também a ideia da diplomacia cultural é isso: criar esse ambiente, a partir da cultura, do intercâmbio cultural, criar esse ambiente mais propício para outras ações acontecerem no campo internacional. Proteger a identidade cultural nacional, ainda mais quando você tem uma hegemonia das indústrias culturais norte-americanas pelo mundo, e você começa a criar políticas públicas, não só para a promoção internacional da sua própria cultura, mas para você meio que bloquear, de alguma forma, a entrada sem critério de produções culturais estrangeiras que podem criar, ao hackear seu sistema simbólico, poder, inclusive, mudar a sua percepção, suas preferências e sua própria identidade. Então, tem um cuidado. Os países, a partir da diplomacia cultural, têm também um cuidado da proteção da identidade cultural nacional a partir da formulação de políticas públicas. Inclusive, a ideia de você promover no mundo as suas próprias indústrias culturais, expressões culturais,
traz também um sentido de orgulho nacional, e mais, você também começa a competir nesse ambiente, nesses fluxos culturais, você deixa que somente uma cultura circule, você começa também a buscar ocupar espaços internacionais. Ainda mais que em outros países também tem uma diáspora da sua própria cultura em outros países. Então você também protege a identidade cultural a tentar competir, ocupar espaços, não deixar um total domínio cultural de potências culturais como os Estados Unidos dominar, né, criar um processo de hegemonização cultural global. Então tem esse sentido também de você mostrar uma maior diversidade cultural a partir da sua política de promoção cultural internacional. Porque é uma grande também, assim, a gente fala de cultura como algo bonito, etéreo, mas assim, o campo cultural é um campo extremamente violento, de competição, pautado por assimetrias, de lutas por poder, relações de poder, porque está em jogo justamente isso, domínio político e renda. Então, assim, nenhum campo que tem tanta importância vai ficar solto. Então, há diversas brigas e diversas disputas, né, inclusive pela proteção de identidades culturais nacionais, assim, que, na verdade, é um motor nacional, em grande parte, assim, um dos motores, né, do desenvolvimento nacional. Então, essa briga pela cultura é uma briga pelo desenvolvimento também, pela autonomia internacional. Então, assim, né, é um campo de batalha, um campo cultural. Não é um campo etéreo de paz. Pode até ser, mas não é o caso, na maioria das vezes. E a partir daí tem a promoção da imagem internacional, ainda mais nessa era da informação, que a opinião pública ganha mais força e que, estruturado por esses fluxos de comunicação e diplomacia como mecanismo de comunicação, a imagem, né, acaba sendo um fator, né, um ativo político muito importante, né, para você conseguir fazer parcerias estratégicas, para você não ser visto como um pária, para você conseguir acordos nesses organismos multilaterais. Então, até essa ideia do branding, né, da criação da marca do país, ganha muito mais força nesse contexto também. Então, essa visão tradicional de diplomacia cultural que eu reinvento a partir dessa uma concepção alternativa de diplomacia cultural baseada na diplomacia cultural não só como um mecanismo que atua nesse campo cultural, mas que também tem a função de identificar, instrumentalizar essa dimensão simbólica das relações internacionais, manifestada em vários aspectos, tanto na parceria estratégica quanto nas relações bilaterais menos assim, estruturadas, buscando esse poder simbólico, que vai estar muito mais aflorado nos fluxos culturais, como a gente já falou, porque, em essência, a cultura é simbólica, mas que também pode estar presente em atividades não tão ligadas a esse universo, mas que tem uma dimensão simbólica, um pouco mais invisível, mas que souber ali captar, você vai encontrar, nos campos econômicos e políticos. Então, por exemplo, um acordo econômico qualquer entre dois países que eram inimigos durante algum período, mas que fazem um acordo de cooperação econômica, pode assim, não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com simbólico, mas o próprio ato da assinatura desse tratado tem um peso simbólico que tem um papel de comunicar mensagens políticas, por exemplo, que esse país que talvez era inimigo desse outro país por ações e opções que tinha anteriormente que tornava esse país muitas vezes um pária, ao fazer esse gesto, ele mostra que está disposto a participar de uma determinada, por exemplo, sociedade internacional. E isso pode trazer um capital político muito maior do que simplesmente aquela cooperação específica com aquele outro país que tinha sido inimigo. Você meio que pode ser uma entrada, assim, pode criar uma outra imagem em relação a terceiros países que não tem nada a ver com aquele acordo específico, mas que vão passar a ver esse país que antes era visto como um pária, como um parceiro. Isso pode trazer diversos benefícios. Então tem um impacto cognitivo, um impacto de imagem aí internacional. Então, assim, minha ideia é assim, além claro, considerando o campo cultural como o principal campo, mas ultrapassando o campo cultural, sentido restrito, para incluir outras atividades com potencial de manifestar e projetar poder simbólico. E aí passa a ser não só uma ferramenta específica de instrumentalização da cultura, mas uma filosofia de ação que você, diplomata, fica ali, não, sou diplomata especialista em cultura. Não, sou um diplomata de modo geral e estou vendo as oportunidades, assim, estou vendo que, caramba, se assinar esse acordo, como eu falei, isso aí vai ter um impacto simbólico, então vamos trabalhar também isso para ampliar esse impacto simbólico, né, de uma maneira, e direcionar ele da maneira que interessa ao país. Então essa é essa ideia, né, é como eu trabalho de conceito de diplomacia cultural na minha pesquisa. Então essa aqui vai ser a segunda parte, né,
dessa exposição. E aí no próximo episódio eu falo mais sobre a gênese das relações culturais entre o Brasil e o Reino Unido. Então é isso aí. Por favor, não esqueçam de curtir o canal, se inscrever para acompanhar, né, os próximos episódios dessa série. Valeu, obrigado.